Meu nome é José Carlos do Carmo, apesar de ser mais conhecido como Cal. Eu sou auditor fiscal e coordeno no estado de São Paulo o programa de inclusão da pessoa com deficiência da Superintendência Regional do Trabalho, cujo objetivo é fiscalizar o cumprimento da lei de cotas. Diz a Convenção que a deficiência decorre de impedimentos, que são características que as pessoas possam ter, que, diante de barreiras existentes no meio social, levam à deficiência. Portanto, a deficiência deixa de ser consequência apenas das características individuais, mas passa a ser consequência, e eu diria sobretudo consequência das barreiras no meio social. Mas ao colocar essa definição, ela fala dos impedimentos. E são esses impedimentos, essas características que precisam ficar muito claras quando se elabora um laudo para a caracterização da condição da pessoa com deficiência. É importante destacar que pode haver inúmeras situações em que a pessoa é discriminada quando busca sua inserção no mercado de trabalho por motivos os mais variados possíveis. Mas nós não podemos entender a lei de cotas como panaceia para todas as injustiças do mundo do trabalho. É muito importante para que ela possa ser aplicada que se caracterize a condição de pessoa com deficiência. E isso é feito, conforme já dito, por meio de um laudo que pode ser elaborado por qualquer profissional de saúde. Muitas pessoas acham que só o médico pode fazer esse laudo. Não é verdade. Qualquer profissional de saúde, obviamente, com uma formação relacionada ao tipo de deficiência. Por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência auditiva pode ter o seu laudo feito por um fonoaudiólogo. Uma pessoa cujo problema seja de deficiência física, que leva a uma limitação de movimentos de membros, pode ter essa limitação, essa caracterização da deficiência feita por um fisioterapeuta. Então, qualquer profissional de nível superior da área da saúde pode elaborar o laudo. E o que é importante de se constar deste laudo é, obviamente, além da identificação da pessoa, acho importante que se tenha o código da Classificação Internacional de Doenças, e isso pode ser obtido por meio de outros documentos elaborados por médicos, e uma descrição a mais detalhada possível. É importante que a pessoa não se preocupe em economizar espaço e palavras. Descreva com o maior detalhamento possível as limitações decorrentes da deficiência que a pessoa possa ter. Até porque o auditor fiscal não terá e nem é para ter diante de si a pessoa com deficiência, e ele tem que ser capaz de, por meio da leitura do laudo, se convencer que se trata de fato de uma pessoa com deficiência. Uma outra questão que é óbvia, mas que costuma ser um problema para nós no momento da fiscalização, é a legibilidade do auto. O laudo tem que ser escrito, de preferência, na verdade, digitado, de maneira que ele possa ser lido e entendido pelo auditor fiscal. Existem alguns tipos de deficiência que é importante que sejam anexados aos laudos exames complementares necessários para sua caracterização. Por exemplo, no caso da deficiência auditiva, diz a legislação que esta condição tem que ser aferida por meio de um exame chamado audiometria. Portanto, é indispensável que, junto do laudo, nós tenhamos o audiograma, que é o documento onde se registram os resultados da audiometria. Da mesma maneira, no caso de deficiência visual, é importante que se tenha os resultados feitos por um especialista que vai medir ou a acuidade visual da pessoa ou a amplitude de visão, que são duas situações que podem caracterizar a deficiência visual. No caso da deficiência intelectual, cujo conceito é estabelecido na legislação como sendo aquela situação em que a pessoa apresenta uma capacidade intelectual significativamente inferior à média, mas diz ainda o conceito que há que se ter o comprometimento de pelo menos duas, assim chamadas, habilidades adaptativas. Então a menção disto é fundamental, inclusive com a citação de pelo menos duas dessas habilidades adaptativas comprometidas, para que o laudo seja reconhecido. No caso das paralisias cerebrais, e o que é a paralisia cerebral? É um quadro que pode se apresentar de diferentes maneiras e que tem em comum o fato de decorrer de um comprometimento do sistema nervoso central, decorrente de má irrigação sanguínea, da falta de oxigenação, durante a gestação, no momento do parto ou logo após o parto. E a depender da área do cérebro comprometida, a pessoa poderá ter uma ou outra manifestação. Portanto, não basta o diagnóstico de paralisia cerebral.
tem que se descrever com detalhes quais os comprometimentos decorrentes dessa paralisia cerebral para que a deficiência seja bem caracterizada. Existe um modelo de laudo que foi elaborado por nós da Auditoria Fiscal do Trabalho, que pode ser encontrado na internet e que é uma boa sugestão de como se elaborar o laudo com as informações que consideramos minimamente necessárias. Sabendo, portanto, da importância destas informações constarem do laudo, eu acho interessante que, se for necessário, a pessoa leve o modelo de laudo para o profissional da saúde e, de maneira hábil, peça para que ele preencha minimamente aquelas informações que constam deste modelo. Espero que essas informações tenham ajudado. Sugiro que vocês continuem a assistir os próximos vídeos dessa série e esperamos todos que a fiscalização do cumprimento da lei de cotas possa resgatar esse direito fundamental de cidadania, que é o direito ao trabalho, que historicamente tem sido negado às pessoas com deficiência.